Lisboa, uma cidade tolerante com diversidade e diálogo cultural? A Lisboa do ano da morte de Ricardo Reis é-nos apresentada como um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar. Uma cidade melancólica. Chove sobre a cidade pálida, as águas do rio correm turvas de barro. Sem tolerância ou diálogo cultural. Ainda há quem diga que os pretos fedem, o cheiro do preto é um cheiro de animal selvagem. No passado dia 16, participámos numa viagem pedonal por Lisboa, na qual não se verificaram as descrições de Saramago. Na visita presenciámos grandes números de cidadãos estrangeiros e grupos turistas. Visitámos museus como o Museu da Farmácia, Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, Museu da Arte Contemporânea do Chiado e o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAT. Também fomos ao teatro presenciar a peça O Grande Dia da Batalha, no Teatro Nacional Dona Maria II. A visita à exposição Pilar 7 revelou a história e perícia da primeira ponte que ligou Lisboa a Almada e uma das pontes mais icónicas do país. Uma cidade tolerante. Lisboa, ao longo da sua história, nem sempre foi considerada uma cidade promotora da condescendência. Um grande exemplo na história de Portugal foi a censura autoritária e punidora do Estado Novo. Na obra, O Ano da Morte de Ricardo Reis, é retratada e descrita aos leitores como era Lisboa daquela época. São inúmeros os exemplos que descrevem uma capital presa pela censura, cujo povo era severamente castigado, seja quem ousasse expressar aquilo que pensava, ou quem ostentasse oposição ao Estado. Segundo Salazar, quem diz muito bem dele é a imprensa estrangeira. Ora, são artigos encomendados pela propaganda. A Conspiração, esse livro, essa Marília, a história dessa outra conversão ao nacionalismo e seus ideais. Todos estes exemplos, presentes no livro, refletem e expõem o regime autoritário e autocrata que perseguia opositores por meio da PVDE, que mais tarde é conhecida como PIDE, que, como referido na obra, são homens habilíssimos nas respectivas artes, por onde passam deixam um rastro de gonzos destroçados e maxilares partidos. O poder ditatorial passou mais tarde a controlar também a publicação de textos escritos. Na memória dos portugueses está ainda presente a política do regime do Estado Novo, que institucionalizou leis restritas do controle dos meios de comunicação e supressão da liberdade da imprensa. No entanto, a censura entrou também em outros domínios, como no teatro, na rádio, na televisão e no cinema. Atualmente, em contraste com a época em que viveu Ricardo Reis, regulada por um regime ditatorial, a liberdade de expressão e a tolerância a diferentes formas de pensar são conceitos bastante frequentes, não só por Lisboa, como também no resto do país. O mesmo se observou durante a visita de estudo. Como no Museu do Aljube, principalmente, mais conhecido por ser uma antiga prisão política da ditadura, sendo agora dedicada à memória do combatente, à resistência em prol da liberdade e da democracia. O povo português é, essencialmente, cosmopolita. Nunca o verdadeiro português, foi sempre tudo. In Portugal entre o passado e o futuro. Lisboa é hoje, como sempre foi, uma cidade intercultural. A posição da cidade de Lisboa no mapa dita-lhe a condição que sempre teve de junção entre a Europa, o Mediterrâneo e o Atlântico, lugar de encontro de culturas, espaço de tolerância e de diversidade. Nas cidades, a diversidade de culturas, de expressões, de práticas, de linguagens e conteúdos artísticos e culturais devem ser bens essenciais a preservar. O acolhimento de comunidades diversas, o reconhecimento da diferença e a valorização de quem procura o nosso país é algo que as cidades deverão ter em conta. O bairro da Mouraria, visitado na ida à Sé de Lisboa e ao Museu do Aljube, situado entre o Martim Moniz e o Castelo de São Jorge, é o bairro mais multicultural de Lisboa. Ao todo coabitam neste bairro 56 nacionalidades, sendo a maioria do Bangladesh, China, Índia, Paquistão e Moçambique. Este bairro atrai os turistas pela sua multiculturalidade e simultaneamente pelo seu cariz tradicional. Neste bairro encontram-se restaurantes e estabelecimentos comerciais de vários países, assim como várias casas de fado e tabernas típicas. Apesar da sua multiculturalidade e de oferecer muitos produtos e lojas internacionais, a Mouraria continua a ser um bairro tipicamente lisboeta. Outrora, um bairro mais problemático e degradado, a Mouraria foi alvo de obras de requalificação em 2009, tornando-se um dos pontos mais interessantes de Lisboa a nível turístico e cultural. Apenas no concelho de Lisboa, ao contrário da tendência do resto do país, é que a população imigrante tem crescido. Em 2013, esse crescimento foi de 1,1%, fazendo um total de quase 46.500 imigrantes, valor que aumentou para 50.000 em 2014. No Porto, a população estrangeira é de 8.000 e só Sintra se aproxima de Lisboa com quase 33.000, dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras relativos a 2014. A população estrangeira em Portugal evidencia uma concentração na zona litoral do país, estando o Distrito de Lisboa com maioria com 181.901 migrantes no seio da sua população. Viver não é necessário, necessário é criar.
e no poema Navegar é Preciso, Fernando Pessoa. Nesta visita, foi-nos demonstrada uma variedade de épocas culturais de Lisboa, sendo o principal alvo relacionar com a obra em estudo na disciplina de português, onde Lisboa é caracterizada como uma cidade intolerante e sem diversidade de cultura, onde é bastante presente o preconceito de outras culturas. Com a visita ao Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, foi-nos transmitido as consequências da expressão de ideais na época, sendo as mesmas a inferiorização humana e a tortura física e psicológica, tal como a agenda salazarista. Atualmente, o mesmo não se verifica, sendo Lisboa uma cidade de grande diversidade cultural, sendo possível encontrar turistas de todo o globo, tal como imigrantes. Alguns dos pontos turísticos pertencentes a este percurso, que proporcionam uma nova perspectiva em termos de cultura, são o Museu de Arte Moderna do Chiado, o MAT e o Museu da Farmácia, onde é comum a todos a presença de novas culturas, como a arte, que seja em quadro, estátua ou arquitetura, possuindo os mais variados materiais e provenientes dos 4 cantos do mundo, como também a medicina, que foi evoluída ao longo dos anos, acompanhando a evolução humana. Em suma, com a realização desta visita foi possível o nosso enriquecimento cultural e histórico sobre o nosso país.